tantos desafios que a gente já passou, isso já gastou tanta energia, né? Posso confidencializar algo aqui que eu conto para as pessoas que estão mais próximas de mim. Mas quando eu comecei a barbearia 8 anos atrás, eu desfiz de um apartamento mobiliado, desfiz de todos a mobília ali, tudo que eu tinha. Levei algumas coisas, uma geladeira, um fogão, essas coisas. Coloquei os colchão e dormi no chão na barbearia nesse primeiro ano. Olá, pessoal. Estou com um convidado aqui muito especial. Conheci tem pouco tempo, mas eu já sabia do trabalho há muito tempo. Então, é com muito prazer que eu estou aqui recebendo o Jefferson. Jefferson, seja muito bem-vindo. Eu quero que você apresenta, assim, de forma rápida, para o pessoal conhecer um pouco quem que é o Jefferson, quem que é o convidado de hoje. Olá, pessoal. Então, eu trabalho no ramo da barbearia há mais de 20 anos, né? Venho de uma família de barbeiros, meu pai barbeiro, meus dois irmãos mais velhos também barbeiro, só uma irmã minha que não seguiu na profissão. Então, eu montei a barbearia Dom Álvares aqui no centro da cidade de Divinópolis, no intuito de atender uma demanda de homens que procurava por um espaço, numa pegada mais de barbearia retrô, né? Resgatando o que existia de bom na barbearia clássica e contemporaneizando ela para o que a gente chama hoje de barbearia retrô e tal, trazendo aqueles cortes rockabilly. A gente pegou uma linha por aí. Pois é, Jefferson, é muito bacana que, assim, durante muito tempo eu passei ali na porta ali, e via que você estava sempre mudando ali o estilo, mudava uma forma ali, às vezes levava a cadeira mais para o fundo ou mais para frente, eu via que você se movimentava ali. Agora, o que sempre chamou atenção, que é um ambiente totalmente diferente de uma barbearia convencional, né, das épocas mais antigas, né? Como eu venho de uma família de barbeiro, meu pai trabalhou na barbearia durante 57 anos. Então ele tinha a barbearia aquela tradicional que hoje a gente chama de bairro, né? Barbearia de bairro, uma barbearia pequena, compacta, com duas cadeiras e ali trabalhando ali no dia a dia só o basicão, corte e barba mesmo, sem levar para o cliente o conforto que é de um espaço amplo, né? E ter um lavatório para poder já lavar o cabelo, já ir embora o cabelo lavado. Eu comecei dessa mesma forma. E como ali na Dom Obras ali, o que que aconteceu? Eu quis ter uma recepção separada da área de barbearia. Porque o que que acontecia quando eu também trabalhava numa barbearia pequena? Eu ia te atender e automaticamente ficava conversando com o cliente que estava aguardando. E tinha vezes que isso incomodava o cliente que estava sendo atendido, né? Porque você fica dando atenção para todo mundo e às vezes você não deu atenção devida para o cliente que está tendo o seu momento único ali, né? Que é a experiência que a gente quer gerar para o cliente. Então, por isso que eu tive essa necessidade que eu enxerguei de ter um espaço separado para o meu cliente poder ficar, poder tomar uma cervejinha, poder tomar um café, comer um biscoitinho ali, e ter uma recepcionista ali para poder receber ele quando ele chegar. E lá dentro eu tenho um momento, tipo assim, ímpar, né, com o meu cliente ali, de poder trocar ideia, de poder conhecer mais sobre ele e também entender mais sobre a necessidade, tanto do cabelo quanto da barba dele. Bom, então agora tá explicado por que que eu via que você mudava, né? É porque você percebia que daquela forma não estava legal, né? E aí você foi mudando ali o estilo ali, mudando a posição da cadeira, levou o pessoal mais pro fundo que está sendo atendido, a recepção na frente, para poder trazer esse ambiente assim bem aconchegante que realmente hoje é um ambiente que a gente chega lá e a gente sente a diferença, né? Assim, a gente é bem acolhido na recepção. E quando tá cortando o cabelo, agora eu sou um cliente assíduo, né? Que bom. Eu vou falar depois da minha experiência também que eu tive lá, né? Até um dos motivos eu estar te convidando aqui. Mas realmente, quando a gente chega lá, é um momento único, né? Você tá com presença com a gente lá. Você tá cortando o cabelo, conversando, e aquele tempo ali a gente tá com atenção plena ali. Isso, o que que acontece? No começo, fala assim, o que que eu queria alcançar no começo com a proposta, né? Eu queria alcançar o homem que tinha necessidade, que buscava por um corte diferenciado,
E também ia valorizar essa questão de ter um atendimento diferenciado, porque hoje cortar cabelo muito bem, vários lugares cortam. Mas às vezes o pessoal está focado só cortar cabelo e só fazer barba e não na experiência do cliente por um todo. Na época, quando eu montei em 2014, a gente foi pioneiro aí, né, nessa questão da barbearia, essa barbearia moderna. O que que acontece? Eu queria que quando o cliente subisse a escadaria da barbearia ali, é como se ele estivesse entrando dentro de uma barbearia fora do Brasil. Eu queria remeter ele a uma experiência assim, completamente diferente de tudo que ele tinha visto e vivido até então. Quando ele entrasse na barbearia, a música, a iluminação, o projeto arquitetônico, tudo isso remetesse ele a um momento único, especial. E hoje eu quero que o meu cliente viva essa mesma experiência, porém eu já não tenho mais essa ilustração na minha cabeça que ele está entrando dentro de uma barbearia fora do país. Hoje eu tenho certeza, eu quero que ele sinta essa experiência em Minas, né? Na nossa cidade, Vinópolis, assim. Eu quero levar ele a viver uma experiência única, da mesma forma como no começo, porém aqui em Minas. Eu não quero que ele se sinta em lugar nenhum. Quero que ele se sinta acolhido pelo nosso atendimento, pela nossa conversa, né? Porque uma das coisas que eu mais valorizo e prezo é pelo network, essa questão de troca de energia com o cliente, de poder bater aquele papo e poder se tornar amigos, né? É igual, você virou um cliente meu e eu já automaticamente me tornei um cliente seu, porque eu tenho algumas demandas e necessidades, igual você tem algumas demandas e necessidades com o seu visual, com o seu lifestyle, né? É, com certeza. Eu vou contar meu caso então, por que que eu fui parar lá, né? A gente começa a mudar estilo de vida, né? E comecei a fazer palestra e foi até o motivo que eu já ri demais daquele papo que nós batemos lá. O caso, né, que você contou quando você começou a correr e toda hora eu começo a rir daquilo. Por quê? A gente começa a mudar um estilo, a gente faz uma outra coisa, comecei a dar palestras. Falei, gente, eu tenho que arrumar uma roupa melhor, mais condizente com o público. Aí eu falei assim, esse cabelo meu eu tô precisando dar uma modernizada também. Quem que será que pode me dar uma ajudada, mudar o estilo, né? Uma coisa assim, porque a gente, às vezes, cara, eu cortei cabelo durante muitos anos com a mesma pessoa. Então eu tenho esse costume e até te pergunto, né, em seguida, se normalmente as pessoas têm esse costume de manter ali cortando cabelo sempre com a mesma pessoa durante muito tempo. Porque eu tenho esse costume, né? Isso é uma coisa normal? Sim. Eu percebo que no público masculino é muito comum o homem ficar fidedigno ali, né? Ele fideliza muito com o barbeiro e demora muitos anos para trocar. É muito comum eu ouvir hoje um cliente chega a cortar cabelo comigo e fala assim, cara, eu cortei cabelo 20 anos com a pessoa, 15 anos com a pessoa, 12 anos com a pessoa. Isso é muito comum, igual meu pai, né, que veio a óbito em 2020, né, agora. Aí ele tinha cliente de 40 anos, um cara que trabalhou 50 e poucos anos. E no público feminino, como eu tenho duas mulheres em casa, tenho minha filha e minha esposa, eu já vejo que isso é diferente, ela já fica trocando, entendeu? E você, tal pessoa tá fazendo mecha legal, aí eu vou lá fazer com tal pessoa. Tal pessoa tem um corte legal, ela vai lá fazer com aquela pessoa para poder experimentar e conhecer o trabalho, né, do profissional. No caso, o homem ele é mais conservador, eu vejo dessa forma. Então, o que acontece? Ele muda só quando alguma necessidade dele deixou de ser resolvida. Aí ele procura dar uma chance para um novo profissional para ver se ele consegue resolver algo bem pontual. Mas mesmo assim, ele dá várias chances para o barbeiro o qual ele já era atendido, para ver se o cara consegue alcançar aquele resultado. Se não deu, no último caso é que ele troca. Um homem, nesse caso, com o profissional barbeiro ou cabeleireiro, né? Porque no caso quem corta cabelo é o cabeleireiro. Ele é mais fiel, ele se mantém mais tempo. Eu percebo que a mulher oscila. Não generalizando, tem pessoas que não trocam, né? Mesmo sendo mulher, não fica trocando aí de profissional, mas o homem ele segue muito tempo com o barbeiro. Tanto é que lá na barbearia a gente brinca, não podia estar falando isso aqui, mas fique em off aí, né, para as mulheres que tá assistindo.
O homem ele é mais fiel ao barbeiro do que a namorada, às vezes. Essa brincadeira é boa, hein? No meu caso, o que que acontece? Eu sempre cortei com outra pessoa, deve ter muitos anos, igual eu te falei, e num dia não deu pra cortar e eu parei o carro lá na porta. Eu falei assim, hoje eu vou entrar ali e vou experimentar um corte diferente, né? Aí eu falei assim, hoje, né, te conheci lá, ô Jefferson, eu queria experimentar um corte diferente, aí você sugeriu uma mudança no estilo, falei, vou confiar, porque eu já vi tantas pessoas que iam na sua barbearia, conheço vários clientes seus, né, de muitos anos, Uhum, aí, pô, vou lá, porque eu sou assim meio difícil de mudança de estilo, entendeu? entendi. Aí, cara, gostei demais da experiência que você falou, né? E é uma coisa interessante que eu cheguei, eu lembro que você falou comigo assim, aqui, é, pode vir que eu corto pra você agora. E parece que você ia almoçar, você deixou de almoçar pra me atender, né? Aí eu falei assim, não, eu vou atrapalhar ele, mas você falou de tanta boa vontade, eu falei, não, então peraí, vamos aproveitar, vou cortar, né? E a experiência foi excelente, né? Então, quer dizer, já voltei outras vezes lá e já tô virando um cliente aí já assíduo, já que, como se diz, desde aquele dia, só cortei cabelo direto lá, né? Não, isso é muito bacana, porque, assim, a hora que você chegou, eu tava saindo para fazer o horário de almoço. Se eu não me engano, era um sábado, né? Era E um sábado, meio-dia. meio-dia, todos os profissionais que trabalham comigo estavam em horário de almoço. Coincidiu, muito difícil isso acontecer, de sair todo mundo no mesmo horário. Coincidiu aquele dia. E eu, como barbeiro já de longas datas, a gente nunca pode perder a oportunidade de conquistar um novo cliente, né? Porque o nosso negócio vive de novos clientes. A gente fideliza, continua atendendo super bem os clientes que a gente já adquiriu, mas sempre buscando novos clientes para fazer ali uma carteira de clientes sólida para a empresa, que é assim que ela vai crescendo, né? É devagarzinho, ó, o tal do trabalho ali da formiguinha, né? Um pouquinho cada dia a gente vai crescendo. E fiquei muito feliz, porque depois que a gente foi ver que eu conhecia o Fred, que é seu sócio e tal, mas na hora que você chegou eu não sabia. Pois é, então, ó, eu sempre busco aqui, com quem tá empreendendo há mais tempo, mesmo que recente também, qual que é uma dica de ouro? Essa é uma dica de ouro, né? Nunca perder uma oportunidade de fazer um novo cliente, né? É verdade. Então, por exemplo, às vezes você fala assim, não, eu não vou poder te atender. Talvez eu não teria a experiência que eu tive. E talvez, né, vários outros clientes que eu vou te indicar, que a pessoa, ó, aquilo tá lá e tudo, né, a gente, sempre que a gente gosta de um atendimento, a gente quer passar pros amigos. Né? Então, acho que é uma coisa automática. E você deve observar isso lá também, né? Quando você vê uma pessoa, depois vai um amigo dele, depois vai um amigo do amigo. Vai, uma vez até que aconteceu isso uma vez só comigo. Eu atendi um rapaz, adolescente, assim, uns 14 anos de idade, que morava numa quadra da barbearia, no mesmo bloco assim, mas uns 200, 300 metros de distância. Aí ele foi, indicou, foi, voltou para casa. Aí veio o irmão, depois veio o primo, e foi vindo. No decorrer da semana, foi vindo pessoas da família. Eu sei que no total deu em torno de 7 a 8 pessoas que foi na mesma semana, tendo todos a mesma família. Eu pensei, gente, mas como que mora tanta gente, né? Junto. Mas eles tinham, tipo, era uma casa muito grande que tinha, lá perto da barbearia, lá no São José na época. E o pessoal tinha mudado para lá e veio como se fosse uma família inteira mesmo. Tio, tia, primos, e eles moravam tudo junto e depois eles foram separando as famílias, cada um alugando uma casa. Eles vieram de outra cidade, né? E foi assim, foi legal demais, que eu atendi o mais novo da família até o mais velho. Eu atendi o avô, assim, da família, assim, na mesma semana, tudo por conta de um atendimento. Eu atendi o adolescente, né? Aquele primeiro atendimento, de uma forma que ele gostou e levou para casa. Falou assim, pô, o cara é legal, tal. Vai lá, ele corta o cabelo bem. E foi. Esse eu atendi todos. Então, com certeza todos gostaram, né? Porque se o terceiro não tivesse gostado, ia parar a É fila, né? verdade, eu nem tinha pensado nisso. Você pode ter certeza que até o último gostou, porque senão, E né? ficaram clientes, né? Isso é interessante, porque aconteceu essa situação, só que depois eles voltaram, né? Eu não cortei uma vez. Eu cortei durante um período enquanto eles estavam morando todos juntos. Depois foi desmembrando, a família, cada um foi
foi morar em outra região da cidade, e os que continuaram morando ali ainda continuou fiel durante 2, 3 anos assim de atendimento. Bacana. Aqui, me conta a história daquela cadeira. Quando a gente entra lá, tem uma cadeira bem especial ali na entrada, né? Qual que é a história da cadeira? Aquela cadeira que tem na recepção da barbearia hoje, eu vou até fazer um quadro e fazer um memorando lá para estar explicando essa história. É a cadeira que o meu pai usou por muito tempo. Ela, se eu não me engano, ela foi a segunda cadeira que ele teve. E ele trabalhou com aquela cadeira ali em média, eu acredito aí uns 25, 30 anos com a mesma cadeira. É uma ferrante. Ela, se eu não me engano, ela deve ser da década de 60. Assim, então aquela cadeira representa muito para mim. É o meu bem mais precioso que eu tenho hoje dentro da barbearia, tirando a parte humana, né? Que é o que eu mais valorizo em material. Ela tem um valor inestimável por ser a cadeira que o meu pai usou para sustentar, né, toda uma família, que seria a minha mãe e 4 filhos, né? Ele conseguiu dar, prover para não haver necessidade de forma alguma em casa. Minha irmã ainda conseguiu morar fora, fazer faculdade. Ela foi a única que estudou e que se formou e tal. Meus 2 irmãos se tornaram barbeiros também. Então, através daquela cadeira, meu pai conseguiu adquirir um patrimônio de mais de R$ 500.000 por conta daquela cadeira num espaçozinho de 16 metros quadrados, praticamente. Então, eu até postei esses dias uma foto mostrando assim algumas tesouras, a minha máquina, e perguntei assim: o que que vocês veem? Né? O que que vocês veem nisso aqui? O pessoal falou: ah, eu vejo tesoura, eu vejo máquina, eu vejo empreendedor, eu vejo meu cabelo saindo bem cortado, top. E eu já falo o seguinte, né? Eu vejo aqui eu sustentando a minha família, eu vejo eu investindo nos estudos do meu filho, eu vejo uma viagem que eu tenho com a minha família de lazer, eu vejo a conexão que eu tenho com várias pessoas, o quanto que eu aprendo com as pessoas. Então, aquela cadeira representa uma história de mais de 50 anos de atendimento, onde meu pai pôde ter o privilégio de conhecer várias pessoas, né, importantes até para a história da cidade, porque a cidade hoje tem 110 anos, se eu não me engano, em média. Meu pai trabalhou 57, então praticamente a cidade de um ponto para cá, ela cresceu em volta dele. Então, várias pessoas importantes e referências na cidade, vários empresários e empreendedores passaram por aquela cadeira em algum momento. Entendeu? Então, a cadeira de um barbeiro representa muitas histórias, né? Eu acho que, não sei se foi até você que comentou comigo, né? Imagina só se aquela cadeira falasse, né? Quais seriam as histórias de vida que ela poderia compartilhar com a gente. Não, com certeza foram muitas confissões que amigos, né, do seu pai teve lá cortando cabelo, porque acaba sendo uma terapia, né? Quando Com você vai lá certeza. cortar cabelo, você fala, você desabafa, fala mal da esposa, você fala, não, mas é assim mesmo, a gente sai melhor de lá. É, isso mesmo. Acaba sendo uma terapia, né? É igual quando chega o noivo lá que quer marcar o dia do noivo comigo lá e ainda eu brinco, né? Não, difícil, assim, é só os primeiros 30 anos, depois vai tranquilo. Aí, assim, eu peço, né, e espero que todos casem. Não entrei nessa fria sozinho, né? É uma das brincadeiras que eu faço lá com os meus clientes. E, claro, eu sou uma pessoa, assim, que valoriza 100% a família, né? E de acordo com que a gente vai ficando mais maduro, a gente vai entendendo isso, que as coisas que têm mais valor são aquelas coisas mais simples, né? As coisas que a gente já tem. Às vezes a gente valoriza muito o sonho que a gente ainda quer conquistar, mas o que a gente tem é o de maior valor, né? É a esposa, os filhos, a empresa que você já tem e tal, os amigos que você já tem, não os que você ainda vai conquistar, né? É essa experiência do dia a dia, né? O belo, assim, na simplicidade das coisas. Hoje eu venho entendendo isso. Quanto mais simples para a gente, às vezes é o que mais tem valor. Né? E eu aprendi muito isso durante o tempo que meu pai estava internado, que quando eu passava a noite lá com ele, e no outro dia eu saía com a mochila nas costas andando do hospital
com o sol no rosto, agradecendo a Deus pelo sol, por poder andar, né? As coisas básicas, assim. Simples, simples, simples. E era só de poder ir embora para minha casa, tomar um banho, deitar na minha cama e descansar ali 1 hora e meia para poder ir trabalhar. Aquilo ali para mim não tinha preço, né? E é simples. Só que eu fui entender o valor que tinha depois de ter vivido uma experiência. Meu pai ficou lá internado na média de 7, 8 meses. Então, toda vez que eu saía no hospital, eu agradecia a Deus pelo privilégio de eu estar podendo sair pela porta da frente andando, indo embora, tranquilo. Tomar meu café, tomar minha ducha, deitar na minha cama. Minha cama, depois disso, passou a ter muito mais valor. O meu chuveiro, simplesinho, tal, passou a ter muito mais valor por causa que o meu pai, como eu, gostaria de levantar e ir embora. Mas por causa da doença, meu pai teve um câncer, um linfoma não Hodgkin, né, só para contextualizar. E durante o ano de 2020, quando começou o lockdown, ele foi internado no dia 19 de março. O lockdown de nós começou dia 20. E ele ficou do dia 19 até 26 de outubro. E foi quando ele teve, né, a gente recebeu a notícia que ele faleceu. E a questão dele é que ele já entrou no terceiro para o quarto estágio. Então ele já entrou para o estado paliativo. Não teve muito, não teve tempo para tratar. Então a gente fez uma vaquinha, juntamos dinheiro para comprar ali um remédio para ajudar o sistema imunológico dele, que era muito caro na época, até hoje, né, na verdade, que era 6, 7 mil reais o remédio. E só que não adiantava, ele tomou 1 ou 2 doses só e já não tinha como reverter mais, a doença já tinha avançado muito. Então, quando eu saía dali, eu estava num quarto ali, que várias pessoas, né? São 5 leitos e tal, e você vai conhecendo as histórias e tal. Quando você sai do hospital andando ali, você agradece a Deus, você tá doido, você, nossa, aqui, melhor coisa do mundo, não tem mais nada aqui, você não precisa ter carro, você pode ir embora a pé, sabe? Você não precisa tomar café naquele lugar que você acha chique, você já não quer saber de viajar, você não quer saber de mais nada, você quer o básico, ir embora para sua casa, tomar um banho, poder deitar na sua cama e descansar um pouquinho e voltar a trabalhar. Isso aí é sem preço. Claro que a gente quer isso para todas as pessoas que estavam ali no momento de doença, na dificuldade ali dentro do hospital. Mas é um privilégio, né, que a gente tem de poder ter o nosso dia a dia. E a gente sabe que a nossa saúde é delicada, né? Tem momentos, tem coisas que derrubam a gente. E nesse caso lá, foi um momento de muito aprendizado para mim, dentro do hospital, vendo ali o que meu pai tava passando e algumas pessoas que estavam lá com ele lá também, que passaram ali. Então eu ressignifiquei muita coisa dessa experiência para cá. Você falou uma coisa importante, né? Quanto que a gente tem para agradecer da vida nossa que é tão boa, e a gente só observa isso, às vezes, na hora que a gente é privado disso, né? A hora que a gente não tem o conforto que a gente sempre teve e talvez nunca valorizou, né? Então, assim, é uma coisa igual você falou, amadurecimento, né? A É, gente começa a ver que depois o simples, o básico vale muito, né? A liberdade da gente poder trabalhar, a própria pandemia mostrou isso pra gente, né? O quanto que a nossa vida sempre foi boa e depois que a gente foi obrigado a deixar de fazer muita coisa, festa, de sair, qualquer coisa, a gente viu o tanto que a gente era feliz e não sabia, não né? sabia e não conseguia valorizar isso no dia a dia, né, ali, porque infelizmente o ser humano ele é muito assim, né? A gente tem muito que evoluir. A gente valoriza muito aquilo que a gente ainda não tem, ou a gente dá mais valor naquilo que a gente perdeu, mas quando você tem tudo, às vezes você não dá valor, né? Eu até vi um filósofo falando sobre isso, é que se é um sonho, é porque você ainda não tem. A partir do momento que você tem, normalmente você guarda e busca um novo sonho. Aquele ali já não tem tanto valor mais, você já não coloca ele num pedestal como um desejo, você já coloca ele numa gaveta como um sonho já realizado. Mas às vezes o que você já tem é o que há de mais valor. Não é o que você ainda vai conquistar. Você ainda vai conquistar, tem que agregar isso, né? A essa experiência de um ser como um todo, e não nessa busca infreável, assim, de satisfazer, principalmente eu falo muito isso com relação ao material.
tem essa conquista material, sabe? A gente, claro, né? A gente vive num mundo que a gente quer um telefone melhor, quer um carro melhor, morar numa casa melhor, mas às vezes o que a gente tem é essa relação. Eu acho que é uma coisa que eu falo há muito tempo, eu valorizo muito essa questão da amizade, do momento que eu estou conversando com a pessoa, porque isso aqui é único, né? A gente pode voltar aqui amanhã, gravar de novo o podcast, mas esse momento, a experiência, a expectativa é única. Com certeza será diferente, né? Você falou um negócio interessante, é igualzinho quando a gente compra um carro, e aí o carro tá muito bom, né? A gente fica doido pra dar uma voltinha de novo, pra sair e tal. Depois de um tempo, aquele carro fica normal, né? E a gente começa a querer comprar um outro, aquele começa a ficar. A gente começa a enxergar um monte de problema nele, né? Um monte de Não, esse defeito que aqui. não tinha. Não, tem que trocar esse carro por causa disso, por causa daquilo, da não sei o quê. E outra pessoa sonhando, tá na onde que a gente tá, né? Então, Justamente. eu acho que a gente realmente é uma coisa pra gente É, refletir muito sobre isso aí. eu vejo isso na barbearia. Né? A barbearia, a pessoa que está de fora gostaria de ter uma empresa como a nossa. Mas a gente, às vezes, está do lado de dentro, a gente enxerga tantas dificuldades, tantos desafios que a gente já passou, isso já gastou tanta energia, né? Posso confidencializar algo aqui que eu conto para as pessoas que estão mais próximas de mim. Mas quando eu comecei a barbearia 8 anos atrás, eu desfiz de um apartamento mobiliado, desfiz de todos a mobília ali, tudo que eu tinha. Levei algumas coisas, uma geladeira, um fogão, essas coisas. Coloquei os colchão e dormi no chão na barbearia nesse primeiro ano. Até chegar o momento de frio, de inverno, que ficou mais intenso, como estava eu, minha esposa e 2 filhos. Minha filha já estava com 13 para 14, meu menininho estava pequenininho ainda, estava 3 para 4. Aí ele começou a resfriar essas coisas, eu fui, aceitei com muito custo e morar na casa da minha sogra durante uns 3 meses, 4 meses de frio. Então, assim, tudo há uma luta, né? Tudo há uma dificuldade para conquistar. Eu acreditei no sonho da barbearia que ela ia dar certo, que ela ia funcionar. Porém, eu investi tudo. Uma coisa que o Flávio Augusto falou uma vez, que eu concordo com ele, que é o all-in, né? Algumas vezes na vida, principalmente no começo, a gente faz esse all-in. A gente entra com todas as nossas fichas acreditando que a gente vai ganhar o jogo. E eu fiz isso em 2014, levando minha esposa e meus filhos para viver a situação de dormir no chão, né? Ter ali um fogão, uma geladeira ali, básico, e feliz da vida que estava vivendo um início de uma nova história, que era virar a página ali, acreditar que montar, deixar de ser apenas uma barbearia local de um bairro, a ser uma barbearia local de uma cidade, e ela poderia nos dar e trazer para a gente aquelas conquistas de vários outros sonhos, né? A gente queria expandir o nosso negócio. É levar da barbearia para a barbearia negócio. É essa palavra que eu estava procurando. Eu parei de ver como meu pai viu a barbearia a vida toda, como corte e barba, e passei a ver ela como uma empresa. Aí foi contratar funcionário, fui contratar outros colaboradores para aumentar os meus braços, né? Para a gente poder atender mais gente de uma forma bacana através de um negócio. E seria o negócio da barbearia. Cara, essa história saiu bonita demais, viu? Essa questão de você ter acreditado, acreditar no seu negócio, né? A família comprar ideia junto. Porque assim, quantos e quantos empresários já teve vontade, teve interesse, ia começar algo, mas não teve a coragem, né? E às vezes não teve o apoio da família, que são, como se diz, eu acredito sempre que do lado de um grande homem existe uma grande mulher, né? Aquela frase é muito interessante e a gente vê isso na prática. Você pode provar isso na prática aí, como que é isso, né? Que você tem esse apoio aí e a gente, eu tenho certeza que as pessoas compram esse propósito seu também, né? Então eu até achei interessante, eu quero até te perguntar, porque a gente já conversou, né, nos bastidores, Uhum. e, por exemplo, tem academias que atendem um bairro, né? Então atende as pessoas do bairro, né? E eu pensava talvez que a barbearia também funcionava assim, né? Então, por exemplo, tem um bairro Bom Pastor, atende o pessoal de lá, né? Só que eu já sou um cliente que eu já vou lá porque depois que eu virei cliente eu começo a frequentar lá
independente da distância, né? Então eu já estou contradizendo isso, né? Então assim, mas você já me compartilhou que você já atendeu pessoas aí, tem pessoas que vêm de Belo Horizonte para ser atendido, né? Me conta um pouco desses casos De onde interessantes. vem, né? Assim, hoje a barbearia Dom Álvares, ela conta com pessoas e clientes que vêm de Belo Horizonte, Pitangui, né? Até esse final de semana a gente estava lá em Pitangui com os amigos. Tem gente que vem de Cláudio, de Oliveira, Nova Serrana, veio muito no começo da barbearia durante os 4 anos. Então, eu já tenho cliente de São Paulo, que quando o cara corta lá, mas quando ele vem a Divinópolis, ele deixa de cortar para poder cortar com a gente. Tem gente que já morou em Curitiba, cara. E fazia lá, mas assim, cara, vou para Divinópolis no mês que vem. Já ligava, agendava com a gente para poder fazer com a gente. Isso até é uma coisa que me surpreendeu muito no começo, porque que a pessoa não fazia onde ela morava, onde ela residia, igual o cliente de Belo Horizonte. Tem excelentes barbearias lá na capital. E ele deixar de fazer lá e vir buscar esse trabalho conosco, assim. Então é uma coisa que a gente sente até, né, lisonjeado por poder receber esses clientes e ficam, né? Igual Belo Horizonte é cliente. Não é o cara que vem esporadicamente, igual o cara de São Paulo, de Curitiba, ou de Pitangui é cliente. O cara sai de lá, vem cá, faz o corte, a barba e volta. Às vezes vem, faz só a barba e volta. Então isso é muito legal, porque é uma relação que a gente cria de afeto com o cliente e automaticamente uma fidelização ali do atendimento que traz essa pessoa várias e várias vezes, né? Por anos, né? Às vezes voltando para ter o nosso atendimento. É bem interessante, viu? Assim, com certeza, é uma coisa até para você talvez perguntar de alguma forma para alguns clientes especiais, né? O qual que ele observa que é o diferencial, né? Porque às vezes a gente faz umas coisas na nossa empresa, eu chuto, né? Eu uso a dizer aqui que é o atendimento, Aham. né? Porque assim, o estilo do corte, a gente acaba que pode acertar com outra pessoa. Mas o jeito que é acolhido, né? Como se diz, o papo bacana, É. não tem como copiar, né? Isso não Isso é uma dá, né? coisa muito única, né? Eu acredito que seja por aí, mas a gente posso até perguntar para alguns clientes, que é o atendimento, né, ali o serviço, porque quando eu contrato um novo colaborador e vou treinar ele, eu vou explicar para ele que 80% daquilo que ele faz é o atendimento e 20% é o serviço, mas os 20% que é o serviço, ele tem que entregar o melhor serviço, um serviço de excelência, porque isso ele faz repetidamente, né? Ele tem que fazer um serviço top, mas o atendimento é o diferencial. Porque vamos supor, entre hoje em dia ter vários profissionais da área da beleza que são especializados em estética masculina, conseguem efetuar um bom trabalho com um bom resultado, o que vai fazer diferença do meu atendimento para o dele é essa interação com o cliente, que é a cereja do bolo é o atendimento, não tem como. Teve um dia que eu tive lá, uma sexta à noite, né? E eu vi, assim, diversos conhecidos amigos, empresários. Eu vi que a turma dos empreendedores gostam de ir lá, né? Acho que o papo deve rolar muito papo empreendedorismo também, não rola? Ali é muito bacana. Ali você vai entender um pouco sobre as viagens de moto, sobre os passeios para Campos do Jordão. Tem um cliente meu lá, quando ele ver isso aqui, vai saber que é dele que eu tô falando, de Tiradentes. Eu até falei que eu ia para comprar uma pousada em Tiradentes, que um final de semana assim, o outro também tá em Tiradentes. Ué, não tem condição, não. Você tem que montar um negócio aí para você empreender em Tiradentes, para quando você for para lá, você já tem sua pousada para você poder ficar. Mas é muito legal, a gente acaba. Eu sou um cara que me sinto privilegiado por poder conhecer tantos empresários, tantas pessoas bacanas, que é uma coisa que eu vi muito na vida, como eu tinha um salão de bairro com custo, né, o valor de corte muito acessível e tal. E eu via muito essa frase que eu dei, que era aquela frase assim: ah, a pessoa ficou bem de vida porque ela roubou alguém, ou ela deixou de pagar o imposto, ou ela passou alguém para trás. Isso é uma coisa assim que no Brasil, de uma forma geral,
é uma opinião que as pessoas têm de quem consegue conquistar alguma coisa na vida. E eu, depois que eu fui me aproximando cada vez mais dos empresários, empreendedores, isso foi mudando porque eu fui ver que o empreendedor, ele é o cara que mais ajuda. Ele ajuda como? Ele ajuda fazendo doações, às vezes em dinheiro, às vezes com a cesta básica, mas ele ajuda dando emprego, cara. Ele fornece emprego. E outra coisa, no meu caso, o empreendedor é muito comum. Hoje eu atendi um empreendedor que me dá conselhos. Né? E um dia eu tinha um colega que eu perguntei para ele, cara, como é que você fez para dar certo na vida e tal? Até hoje eu não sei a resposta. Ele não me falou. Entendeu? E um empreendedor de sucesso, um cara que já conquistou muita coisa na vida, ele não tem problema algum de te falar o que, que ele fez que deu certo. Tem um senhor que eu atendo, e um dia eu perguntei para ele, um cara assim, muito bem sucedido na vida, ele já está com 80 anos. Eu falei, cara, como que você fez? Qual que é o segredo? Como que você fez? Eu só trabalhei, chefe. Eu só trabalhei. Eu não sabia, né, que ia dar certo igual vem dando, tive minhas dificuldades e tal, mas eu não fiz nada além de trabalhar. Eu trabalhei, continuei firme trabalhando. Né? Nas dificuldades eu trabalhei, quando a coisa estava boa, continuei trabalhando, e hoje, graças a Deus, eu olho para trás e vejo, né, que deu muito mais certo que errado, as coisas aconteceram. Então, o conselho que eu tenho para te dar, continua trabalhando. Nunca pare, né? Nunca para, só vai. As oportunidades vão surgindo. Porque eu entendi foi isso. Você pode começar, o Gerson, uma dica, né? Porque aqui no podcast sempre eu vou pedir dicas de ouro. Uhum. Né? Essa já é uma dica de ouro que você ganhou lá, né? Isso. Então você pode depois trazer uma coletânea de dicas de ouro de quem frequentou lá, né? Porque é o seguinte, cara, muitas coisas são óbvias, né? É óbvio que continuar trabalhando vai levar a gente ao sucesso, né? Então, por exemplo, no caso, mas o que acontece muitas vezes, quando começa aquelas dificuldades maiores, a pessoa desiste, muda de área, muda de ramo, e ele não faz o que fez, que continuou trabalhando, e continuou, superou os desafios, um detalhe né? interessante no caso desse cliente é porque, como ele estudou muito a vida toda, então ele trabalhou e foi crescendo em conhecimento. Né? Na hora que ele me deu o conselho, ele não percebeu isso que eu percebi, porque eu tinha um contexto da história da vida dele, né? Então, como ele tinha filhos e tal, alguns deles até, algum filho dele até cliente nosso lá na barbearia, eu vi que ele tanto cresceu, evoluiu e teve sucesso na vida, como os filhos também. E através de quê? Trabalho e conhecimento. Trabalho e conhecimento. O trabalho eu já tinha. Meu pai, o trabalho ele já tinha. Mas o meu pai não buscou por conhecimento, né? A não ser o prático da experiência de vida, que é a faculdade da vida dando porrada na gente, né? Toma porrada, cai, levanta e tenta de novo. Mas quando você entra com conhecimento, não quer dizer que você não vai passar por momentos difíceis, mas você consegue crescer, eu acredito que de uma forma mais rápida, entendeu? E às vezes você não desiste, né? Dependendo do tamanho do obstáculo, você só cria uma estratégia para poder passar, buscando conhecimento. Realmente isso aí faz muito sentido. Tem um detalhe muito interessante também, que na época do seu pai, na época do meu pai, do meu avô, as coisas eram menos concorridas, né? Uhum. E elas eram menos dinâmicas igual é hoje, né? Então, quer dizer, o conhecimento, o estudo hoje, ele é muito fundamental. Na época deles, talvez, eles ficavam ali, talvez, 5, 10 anos, fazendo a mesma coisa da mesma forma e estava tudo certo, porque não tinha tanta concorrência, né? Concordo. Então, naquela época, não era tão essencial quanto hoje. Hoje, se você ficar em qualquer área que seja, 5 anos fazendo da mesma forma, sem inovar, aí o Você cliente... sai do mercado, né? Você sai do mercado. Vem um outro profissional, outra empresa e toma o seu espaço. É o seu caso, você fez totalmente uma inovação no ramo, né? Foi. E quando você fez isso, mudou o mercado. Uhum. Aí o pessoal fala, não, peraí, agora a pegada é essa, vou inovar também. No nosso caso lá, o que eu percebo? Eu busquei inspiração, né? Uma coisa que hoje se fala muito sobre modelagem, né, e tal. Eu modelei alguém e hoje sou modelado, né?
Então a gente sai do ponto A para o ponto B e vem, tipo, vamos por um exemplo, o ponto C e copia ali o ponto B e vai assim, a gente vai influenciando toda uma cadeia de novos empreendedores que quer sucesso. Todo mundo quer ter uma E muda qualidade de vida, totalmente né? o estilo e muda até a classe, né? É, Você totalmente. traz uma inovação ali para a Então, classe, se né? fosse me perguntar, há 8 anos atrás, você pensaria que você ia estar onde você está hoje, você ia ter conquistado o que você conquistou hoje? Não, não sabia. A única coisa que eu pensava na época era dar qualidade de vida para minha família. Era só isso. Eu era, É, como diz, eu era músico, eu estava todo entusiasmado em dar aula de violão, guitarra e tal, e eu queria viver da arte, né? Mas eu já aprendi que não dá para viver da arte se não tiver o dinheiro, né? A arte tem que te proporcionar dinheiro. A barbearia eu consigo fazer os dois, né? Porque a arte de cortar cabelo, de barbear e ainda assim fazer disso uma forma de renda e tal, e eu recebo e sempre pensei assim, nunca fui muito cara do dinheiro, né? Sempre deixei essa parte para minha esposa e tal, essa questão. Eu sempre quis atender o cliente. Eu sempre quis a parte artística da coisa e não a parte financeira. A parte financeira eu via, se eu fizer meu serviço bem feito, a parte financeira vai ser como consequência. o dinheiro acaba acompanhando o serviço bem feito, né? É o resultado de um serviço bem feito, né? Se o Automático. serviço for mal feito, o dinheiro não vem, né? Ou ele vem e não continua, Não né? continua, né? E vem Porque você uma perde o vez ou cliente. duas, depois para, né? É, Cessa. muita gente fica focada em ganhar mais, mas não fica focado em o que deve fazer para valorizar mais o trabalho e, consequentemente, ganhar mais, né? É verdade. E eu falo muito na palestra, né? Eu gosto muito do livro do Começa pelo Porquê, do Simon Sinek, que Aham. fala o porquê, né? E que conecta com o propósito. Então eu vejo isso muito claro. Tanto o propósito aí de honrar seu pai e inovar o que seu pai fez, né? Quanto trazer um conforto para sua família. Então, assim, se você está focado nessas duas coisas, né? No propósito familiar ali, para manter a sua família, trazer prosperidade e honrar o que seu pai foi, sempre você vai ter muita energia, né? Porque, assim, desafio a gente sempre tem. Aham. Então, quando você está naquele desafio, está naquele momento difícil, você lembra da sua família, lembra do seu pai, aí supera os momentos complexos e complicados, né? Com certeza. Essa questão do alicerce, né? Que a gente cria ao longo, quando a gente forma uma família, quando a gente tem uma referência igual meu pai, que foi o legado que ele deixou, né? Que é de trabalhar, de conquistar as coisas de uma forma honesta, né? Isso aí é o mais importante. E é uma coisa que eu me perguntei muito lá atrás, no começo. Que seria o meu legado, né? Que eu queria o que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim ou falassem de mim, né? Eu sempre pensei nisso, assim, qual que é o legado que eu deixo? Hoje um barbeiro, até assim, uma conversa trivial, me perguntou assim, nossa, cara, mas e aí, se você partisse, tem alguma coisa ainda que você gostaria de fazer, né? Se eu morresse e tal, cara, não, tá tudo certo. A hora que o criador me chamar, tá tudo certo e tal. E eu, não, mas sério, cara, nossa, eu ainda tenho tanta coisa a fazer e tal, tal, tal. Eu, cara, mas eu também vou ter muita coisa para fazer, mas hoje eu tô em paz. Eu penso assim que eu quero me entregar ali nas amizades, no meu atendimento, e tudo que eu faço 100%. Não é que eu vivi todos os meus sonhos, óbvio que não, né? Eu quero viver até os 100 anos, tranquilo, mas é essa paz de saber assim, cara, eu tô vivendo Tô um fazendo o dia, que. o que eu consigo fazer dentro de um dia. É isso, assim, vivendo um momento, É, né? até agora o papo coach, né? É. Momento coach. Uma coisa muito interessante, cara, esse dia a gente tá conversando sobre felicidade e é uma coisa muito louca essa vida nossa, né? Normalmente a gente fica faltando algo pra gente ser feliz. Quando eu tiver aquilo, eu vou estar feliz. Quando eu tiver aquilo, eu vou estar feliz, né? E a pessoa não vive a felicidade que você tá me falando, né? Ah, eu tô Aham. feliz até agora. Beleza, se eu for até agora, tá beleza, eu tô Ok. feliz. É, agora, claro que tem mais coisas que eu quero conquistar e fazer. É. Mas eu tô feliz hoje, né? Então é É. talvez um termômetro, né, pra falar que você é um cara feliz. Isso. É, eu acho que é uma coisa pra gente refletir, quem tá ouvindo ou assistindo, né? Aqui, tá muita coisa faltando, então peraí, rever o seu plano de vida aí, né? Justamente, né? Começa com viver. Isso foi importante, que um dia eu atendi, aí vai as histórias. Um dia eu atendi um cara que era da Caixa Econômica Federal, já aposentado, e falou comigo assim, cara, você tem que ler
o livro que chama O Poder do Agora. Peguei o livro para ler, livro difícil, cara, de ler, eu achei denso demais, tal. Ele entra para uma vibe, assim, espiritual e tal, ou espiritualista e tal, mas tirando tudo isso, o que eu captei do livro? O excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Qual que é o momento que você tem o controle, que você pode viver ele? O presente. O aqui e o agora, né? Isso eu agarrei, assim, absorvi isso, interiorizei e tento viver a partir do dia que eu entendi isso dessa forma. Eu tenho problema para resolver, tá? Beleza, vamos resolver da melhor forma possível. Mas e hoje? Quais são os momentos bons, os momentos ruins e os momentos que eu tenho de felicidade? Que são pequenos, né? É 2 minutos de felicidade no dia, às vezes 8 horas de luta ali para resolver um problema. Às vezes você tem lá seu tempo de descanso. Então eu fui dividindo isso e vivendo cada parte da melhor forma possível para mim. Eu consegui ir identificando sem frustrar, né? Porque teve um momento da minha vida, antes de eu saber disso, que eu frustrava. Eu ficava triste pra caramba. Teve momentos de eu não querer mais atender, né? A gente passa por esses momentos. Eu acho que isso é uma história até, de uma certa forma, repetitiva do empreendedor, porque quando ele vai tendo muita dificuldade, chega um momento que ele fala assim, cara, não quero isso mais. Na verdade, eu acho que eu queria melhorar essa parte financeira, eu queria trocar o carro, queria fazer isso, queria fazer aquilo, cara, mas eu acho que prefiro desistir do que continuar nessa luta, né? E não sei se vai valer a pena, porque a vida é muito rápida, né? Aí fica difícil isso. Sempre a gente tem os desafios, né, pra gente enfrentar e geralmente, certamente, a nossa felicidade tá ali depois, né? Não vou dizer É felicidade, verdade. assim, quando você tá ali, porque assim, tem muitas empresas que no início o negócio é complicado, até porque é o seguinte, toda empresa que começa a fazer um banco de clientes, né? Um estoque de clientes ali e tem muitos ciclos. Então, por exemplo, a empresa está começando, você tem poucos clientes e muita despesa. Certo. Aí uma hora o negócio empata. Na hora que o negócio empata, você contrata mais alguém. Aí você começa de novo, tem mais despesa, aí você coloca mais gente, você começa a receber mais. E sempre tá empatando. Isso, sempre tá empatando. Até isso você é chegar no verdade. momento aonde que, peraí, agora eu tô com a empresa toda, com colaboradores para cada área, o negócio começou a andar sozinho, e os clientes começam a ter mais renda do que aquele custo. Né? Verdade. Então, assim, eu comparei isso com felicidade, né? Mas na hora que você atravessa aquele momento, peraí, agora eu tenho cliente suficiente, faturamento suficiente para me ter os colaboradores em cada área ali e tudo se pagando, a partir dali eu vou começar a ter lucro. E aí, pensa pra você ver, neste momento, começa a sobrar dinheiro para pagar o seu investimento que você já fez. Que vai ele de Porque às vezes você investiu ali 50 mil, 70 mil ali no negócio, aí agora, beleza, chegou o momento que você sobrou 70 mil. Quer dizer, então agora você pagou o seu investimento, a partir daí você tá tendo lucro. Agora você vai começar. Né? Então agora você, tipo assim, agora você tá prosperando financeiramente, né? Você tá tendo um patrimônio maior do que você tinha antes que você investiu, né? Então, assim, é um momento realmente da sabedoria para você falar assim, vai chegar o momento, né? Porque tem muita gente que abandona antes, né? E se perde antes, né? Mas realmente é complexo, porque você tem que estar, agora eu tenho que dar mais atenção ali, agora é mais ali, agora é o marketing, agora é isso, aquilo, né? É muita coisa. E ter essa sabedoria para crescer do tamanho das pernas, né? Porque você dá um passo maior que as pernas, aí você perde. Começa a se perder ali, né? Você tem quanto tempo já de experiência? Quanto tempo que tem a Dom Alves? A Dom Alves aqui no centro, ela tem 8 anos. Eu comecei 1 ano antes ali no São José, então um total de 9. E de profissão, eu tava fazendo as contas, cara. Eu sempre falava que era 18. Não, que eu vou fazer 18 anos, mas eu comecei a atender em dezembro de 2002. Então a gente vai fazer agora, em 2022, 20 anos de atendimento. Que eu já tô andando ali em volta. 22 anos. Beleza, agora aqui, me conta uma coisa. Teve algum momento na sua vida que você teve algum momento assim de uma evolução maior, uma virada? Como que foi a sua trajetória? É o meu day one.
Né, aconteceu assim, que eu me recordo, eu tinha muita dificuldade de precificação, de valorizar o meu trabalho ali no começo e tal. Cara, subir R$ 1 no corte, assim, pra mim era uma luta interna dentro de mim, que assim, começou a R$ 3, mas o cliente chegava assim, quanto você tem? Tem R$ 1. Eu, não, vamos lá, vamos embora, vamos cortar. Sei Um lá. real, eu tô até pensando em. É. Então, vamos supor, quando subiu de 5 para R$ 6, foi onde a gente mais perdeu cliente na época. Porque na época o preço era muito importante, entendeu? Para as pessoas. Aí o que que acontece? Quando eu fui crescendo, fui lendo, né? Fui buscando conhecimento, eu cheguei num livro. Cheguei num livro que chama O Segredo das Mentes Milionárias. E no livro foi a primeira vez que eu ouvi a citação de crença limitante, né? Eu nunca tinha ouvido essa colocação. E eu fui entender que eu tinha várias. Tipo aquela financeira que eu te falo, pô, falar assim, a pessoa deu certo na vida, mas fez isso, isso e isso. Esses preconceitos, eu tinha vários deles, e vem da formação, né? Vem de berço, assim, das pessoas que a gente mais convive. Quando eu li esse livro, que eu entendi que eu tinha crenças que me limitavam a crescer, e uma delas era o medo, aí mudou tudo. Aí eu já comecei a entender que eu limitava o meu crescimento. Aí, através disso, eu busquei conhecimento, que foi fazer um curso em Belo Horizonte, em uma barbearia que já tinha dado certo, baseado naquilo que eu sonhava para mim, e foi onde eu entrei naquilo que eu te falei. Eu fui modelar. Quando eu vi que deu certo para um outro empreendedor, para um outro barbeiro que não era muito diferente do meu caso, não tinha muito mais anos de experiência que eu pensei, pô, se deu certo para ele, vai dar certo para mim também. Aí foi Bem esse interessante. A livro, foi modelagem é um a, negócio, a né? virada, sabe? Eu tenho comigo também uma história de quando para mim era terrível falar em público, era impossível. Gravar um vídeo, então, não existia essa possibilidade, sabe? Eu falar em público, eu tinha que levantar para falar meu nome, eu travava totalmente. E aí, quando eu comecei também com esse treinamento de autoconhecimento e tudo, tinha uma pessoa lá que eu gosto demais dele, o Tião, lá de Belo Horizonte. E aí, cara, o Sebastião, o Mário falava assim, o Tião, o Sebastião aqui, ele não falava nada não. Agora ele fala igual Maritaca aí, fala, dá treinamento, fala da palestra, fala tudo. Eu falei assim, mas é impossível isso, gente. Não é possível que ele era assim. Até o dia que eu descobri que realmente ele era o cara mais tímido, né? Não falava nada. Aí eu pensei, não, mas você conseguiu, eu posso conseguir também. E eu me inspirei nisso aí, e graças a Deus eu consegui É, provar que dá certo. E hoje eu falo isso para dar exemplo às pessoas que se alguém tem muita timidez, tem muito medo de falar em público, tem como. Isso eu falo que tem tem como. como. Então, quer dizer, você também tem uma experiência bem próxima disso, né? E para quando eu comecei a gravar vídeo e tal, essas coisas, eu ficava pensando assim, cara, eu tenho tanta facilidade de conversar com o meu cliente quando ele tá na cadeira. E por que eu tenho dificuldade, às vezes, de gravar um vídeo ou dar uma dica e tal, algo que vai ser bom pro meu cliente ali, por que que eu não consigo fazer? Aí a gente vai entendendo ao longo do tempo que há alguns bloqueios emocionais, né? A gente até trocou uma ideia sobre isso. Esses dias, semana passada, eu atendi um amigo meu que sempre teve em liderança de igreja, sempre teve ali na frente, sempre trazendo mensagem e tal. Aí pegou e falou comigo, cara, você não acha que eu fico nervoso na hora que eu vou subir lá e tal, que eu vou falar? Antes eu fico, é igual músico antes de apresentar e tal. Só que o que que eu aprendi? Eu achei como diz, as dicas de ouro, né, que a gente vai pegando com o cliente. Ele falou comigo assim, eu entendi que quando eu subo e começo a falar, chega um momento que eu pego uma linha, né? Uma linha de pensamento e em cima disso eu vou desenvolvendo um raciocínio e tal. Eu já tenho ideia do que eu gostaria de falar, mas isso é só um pontapé inicial. Aí eu tenho que aprender a segunda parte, que é parar de falar. Porque aí eu quero falar demais e prolonga demais, e eu sei que depois de determinado tempo as pessoas param de absorver. Então, eu aprendi isso, então hoje eu vou ali, subo, passo a minha mensagem em 20 minutos e saio. Aí eu falei assim, cara, bacana demais, porque o dia que eu vi você entregando uma mensagem dessa, eu falei assim, cara, foi perfeito, serviu tantos pontos do que você falou, serviu para mim, e eu nem tinha reparado que você parava, né?
Não, se deixasse ali eu ficava mais 1 hora falando. Não sei que ninguém vai prestar atenção em mais nada, aí eu paro. Já teve aprendizado nisso, né? Foi É. outra vez também conversando com um cliente e a gente entrou nesse assunto de novo. E ele deu uma dica, cara, que eu achei de ouro também, viu? Ele falou assim, ó, que ele sempre foi muito tímido. E aí ele queria muito também falar em público e tal, e foi treinando. Aí ele desenvolveu uma técnica. Ele fazia uma piada no início, contava uma piada. Aham. E o pessoal ria da piada. Aí, ó, pra você ver, tecnicamente, né, na cabeça dele ali, o pessoal tá rindo da piada, não tá rindo de mim. Aí ele, a partir Que dali, ele se descontraía. interessante, cara. Aí eu achei essa técnica dele, cara, é PNL pura, se É, você for PNL parar pra pura, pensar, né? né? É uma técnica que ele usou que deu muito certo. Ele ressignificou, né? A pessoa não tá rindo dele, né? Tá Tá rindo de uma rindo da piada que piada, contou. entendeu? É Então, assim, ele, interessante. com certeza, ele deve ter alguma coisa lá atrás. De algum momento que ele falou alguma coisa, o pessoal riu demais dele. Vou te dar um exemplo, por exemplo, eu tinha um problema de cumprimentar as pessoas. Aham. Até hoje eu fico assim, será que é tal pessoa mesmo? Eu lembro direitinho de onde surgiu, cara. Eu tava lá em Cajuru, muitos anos atrás, eu era pequenininho mesmo, não lembro a minha idade, mas eu não esqueço da cena. Aí eu saí com meus primos, nós fomos num barzinho, comprar alguma coisa, que trem de vamos lá na venda comprar um negócio. E chegou lá, cara, eu cumprimentei uma pessoa achando que era um primo meu, que não era. Aí eu fui lá, beleza, não sei o que e tal, falei o nome do meu primo. O cara olhou pra mim e falou assim: eu não te conheço, não. Ele falou do negócio e o meu primo tava comigo, disparou a rir. Rindo, 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 rindo. E foi engraçado o negócio. É. Mas eu fiquei traumatizado com o Eu- negócio. Aí cheguei na casa dos parentes dele, né? Dos primos do meu primo, né? Todo Aham. mundo rindo, rindo. Sabe aquele negócio que é engraçado? Todo mundo tá rindo, rindo. Eu não esqueço desse negócio, cara. Entendeu? Eu fiquei marcado. Então, Marcou. assim, eu vou comentar alguém, eu fico, será que é a pessoa mesmo e tal? Ou seja, uma coisa lá de infância, né, que marcou. E provavelmente para falar em público, a gente tem N motivos lá de infância para ter Você medo me de falar em fez público, né? lembrar de um negócio, que quando meu pai é barbeiro a vida inteira, né? Foi barbeiro a vida toda, e eu não entendia o que que acontecia. Eu saía com ele menino, também menino, 5, 6 anos de idade, e eu cumprimentava todo mundo. Eu ficava assim, gente, não tem condição. Como que conhece Ele não todo mundo? conhece tanta gente assim, não, não é possível. E hoje eu tenho uma filha que já tá com 21, mudou para Belo Horizonte agora recente, e ela fala comigo, pai, você candidatar a qualquer coisa, você ganha, não tem condição, tanto de pessoas que você conhece. Eu hoje, baseado nisso que você falou, eu cumprimento todas as pessoas. E tem hora que a minha esposa ou minha filha tá comigo, quem quer? Quem quer? Eu cumprimento por educação. Eu olho pra pessoa e mexo com a pessoa. Não é que ela me cumprimentou, não, entendeu? Eu cumprimento ela e tal. E, bom, tal, não sei o quê. Pessoa, mas quem que é? Não sei isso. Cumprimentei a E isso, pessoa já assim. observou que muda o seu dia e o da pessoa também? Acaba A pessoa influenciando, fica né? assim, porque, cara, quando alguém me cumprimenta que eu não identifico que a pessoa me conhece, que eu não conheço a pessoa, Uhum. a gente sente até especial, né? Você, pô, pessoa bacana, Pô, né? E cara tal, legal, assim, né? e deve Então, que a pessoa que tá com ele, com ele lá, e fala assim, "Ué, mas quem que é? Não sei. O cara olhou pra mim, me cumprimentou, cumprimentei, né? E fica por isso e a mesmo. gente sabe aquele negócio, não, que cara gente boa aqui, né? Cara bacana, né, e tal. Mas aí tem técnica, tem uma técnica que na época quando eu trabalhava com meu irmão que ele me ensinou, e isso vem agora, que eu lembrei agora. Que foi o seguinte, quando a gente estava na Avenida Paraná, que é onde eu comecei a trabalhar, tinha um quebra-mola na porta. Então a pessoa freava, desacelerava e olhava, né? Ele olha as lojas locais que tem ali, naquele local que passa muito. Meu irmão falava assim, você sempre cumprimenta as pessoas. Você passou, olhou, tá de carro e tal, você cumprimenta. Uma hora ele encosta o carro e vem cá conhecer seu trabalho só porque você foi gentil com ele. E isso há muito tempo atrás, quase 15 anos atrás. Então, automaticamente, ao fazer isso, como eu ficava lá na porta tocando violão, aprendendo as musiquinhas ali, a pessoa passava e via um cara com violão, 3 horas da tarde ele olhava, automático. Eu ia e cumprimentava. E automaticamente depois a pessoa falava comigo, não, mas quem te indicou? Eu passo aqui, você é um menino que fica tocando violão ali. Tá, você me cumprimentou umas 3 vezes, achei você, pô, bacana, né, o pessoal ali. Eu tô precisando cortar o cabelo. Aí acabou que a gente marcava a pessoa só por essa gentileza. Tinha essa que podia fazer e tinha que meu irmão falou que também não podia fazer. Você nunca mexe com a mulher que passar na porta da sua loja. E você vê só, mas por quê? Não, porque um dia o marido dela pode querer vir aqui e ela vai falar que não vai lá não, que o pessoal não é legal. E ela pode ter filho ou pode ter irmão.
pode ter o pai, que ela vai falar para essa pessoa não ir lá. Se for o filho, ela não vai levar. Se for o marido, ela vai falar algo ali para tirar ele de cabeça para ir em outro lugar. Então a gente não mexia com ninguém que passava na porta, pedia os clientes que ficavam lá batendo papo para também não mexer. Não podia mexer com mulher de espécie alguma. Se fosse cumprimentar, ok. Mas mexer de forma alguma. Agora, cumprimentar ali, a pessoa que está passando de carro ali, sempre era legal. E isso funcionava, né? Era algo assim, ele não foi uma dica que ele pegou no livro e tal. É a experiência, né? A Pois é, mas prática. é interessante, cara, que isso aí vem à tona os valores, né? Se você for Verdade. observar, assim, são os valores, a seriedade. Uhum. E de fato, cara, imagina que situação. Chega alguém lá, mexe, e depois chega, entra a esposa e o cara pra cortar Não, cabelo. Coisa ficou, indelicada, né? fica indelicado. Então, assim, realmente são sabedorias, né? Até um, Dica de ouro essa aí, viu? até um caso engraçado que eu lembrei aqui dos meus irmãos de navalha lá de São Paulo, lá, eles até gravaram um vídeo contando isso, então não tem problema eu contar. E um dia o barbeiro estava atendendo o cliente e tal, na resenha ali, ele olhou para o lado assim, tinha um vidro do lado da cadeira, então dava para você ver a rua. Aí o que aconteceu? O rapaz viu uma moça bonita saindo da loja do outro lado da rua, virou a cadeira e falou assim: Ó, rapaz, olha lá para você ver. Que moça bonita e tal, que avião, não sei o quê. Pô, rapaz, que ela é minha mãe. No- Aí ele virou a cara pro espelho de novo. Que isso, mano? Você me perdoa? Não, você me perdoa. Ô, todo respeito, todo respeito. O cara, não, não tem problema não, pô. Mas vai mostrar minha mãe, você tá de sacanagem comigo, né? Eu achei muito engraçado essa ação. Então, assim, Como que na ela época eu acaba não de cortar o sabia cabelo disso, ali? né? Na época eu não sabia. Imagina se eu soubesse disso aí, que nem ia falar e nem mostrar pra ninguém, né? Você não sabe quem que é a pessoa e tal. Um dia aconteceu comigo uma situação baseada nisso, assim, de um amigo que mexe com oficina e tal. Aí ele tava lá conversando comigo e ficava me dizendo: Nossa, olha lá que mulher bonita, olha lá aqui, isso, olha lá aqui, não sei o quê. E as moças passassem dentro do ônibus e ficavam olhando, e ele ficava comentando. Aí eu fui no dia lá, que eram umas 6 horas da tarde. Eu vi uma moça, uma morena bonita, vindo assim no passeio, assim, de frente com a gente, assim. Eu fui e fiz a mesma coisa, bati no ombro dele: Rapaz, olha ali pra você ver que mulher mais gata. E tal, ele olhou assim: Puta merda, que ela é minha namorada, ela vai me matar. Eu marquei de buscar ela tem 1 hora. Eu não fui, eu morrendo de vergonha. Eu não... A única que eu fui comentar com ele era logo a namorada dele e tal. Oi, a mulher vinha numa brabeza, meu filho. Ela tava brava demais com ele. E ela passou, né? Então ele viu que eu tava paquerando as meninas ali e tal. E eu era menino na época, eu tinha 16, 17 anos ali. Só conversando com ele ali, a hora que eu fui brincar com ele, quando ele tava brincando comigo, deu tudo errado. Bom que ele ficou com tanto medo dela, que ela até esqueceu que eu falei com ele. Ignorou. É complicado, né? Mas é É, realmente uma coisa que a gente tem que parar pra pensar, o respeito com os clientes, né, cara? Porque isso aí tem brincadeiras que realmente atrapalham muito. E uma outra dica de ouro que você deu aqui, hein? Vai montar um negócio, pode montar ali em frente um quebra-mola, que é legal, né? é uma boa dica, principalmente pro pessoal que tá sempre nos bairros. É um ponto onde todo mundo desacelera, né? Tem que passar devagar na porta da sua loja ali. E hoje em dia a gente fala muito: tem um outdoor, tem uma placa, tem isso, tem que, cara, mas eu acho que nada vai funcionar mais do que essa questão de gentileza. Eu acho uma palavra pouco usada, sabe? Hoje em dia a gente escuta falar sobre vários assuntos polêmicos aí, né? A gente não vai entrar nisso. Mas por que não fala mais sobre gentileza, né? Essa palavra podia estar sendo mais usada hoje em dia. Aquela frase que é bacana: gentileza gera gentileza. Eu sempre busco trilhar por esse caminho, assim, sabe? Porque é automático, né? É a lei da semeadura, você planta, você colhe e tal. Então, ali no quebra-mola ali, você não precisa ter uma placa, você não precisa ter. Você pode ter isso para compor seu layout ali da sua loja, mas se você estiver ali na porta, ou o momento que você estiver ali cumprimentar quem está passando, você vai ver que já vai ser uma baita de uma propaganda pro seu negócio. Cara, essa dica é dica de ouro. Eu tô pensando uma coisa aqui que faz sentido, pelo que você tá falando. Como que hoje, todos, né, não vou generalizar não, mas como que tá muito polarizado, né? Ou a Aham. pessoa fala muito da direita ou da esquerda, né, discussões de gênero, o negócio tá tudo Tá muito tudo muito. polarizado, né? É. E é um fundo de falta de respeito, né?
Porque se você Aham. respeita a opinião do outro, você já começa ali, peraí, não, é a sua opinião e tal, não, né? É, Por não exemplo, tem que se você começar a discutir isso. discutir política lá na barbearia, você vai Ah, começar umas pessoas não frequentar porque aham. não vai gostar, né, É, da opinião, né? até na minha formação lá, quando eu vou formar um novo profissional ali, um novo profissional barbeiro, uma das coisas que eu falo que é, cara, evita. Eu sei que não tem como fazer sempre, mas evita falar sobre futebol, sobre política. Né? Hoje em dia, por incrível que pareça, é mais fácil você tratar sobre assuntos de religião do que sobre política. Até o futebol tá ficando mais fácil de você discutir do que você falar qualquer coisa que tenha a ver com direita ou esquerda, que é um curso natural, né? Se você olhar para a história de todos os grandes países, essa discussão já aconteceu no momento e a gente vai superar ela e vai buscar o que é bom para a população no geral. Ah, mais isso aqui para a direita, mais isso aqui para a esquerda. Eu, por exemplo, fui buscar um pouco de conhecimento com relação à política. Depois que foi eleito o Bolsonaro, eu fui ver, oh, peraí, deixa eu ver como funciona esse negócio. E muito se fala, mas pouco se sabe, de fato, e qual que é a função, né, de cada deputado, senador, governador, do prefeito, às vezes do vereador. Às vezes a gente está preocupado com o presidente, mas esquece do deputado. Está preocupado com o deputado, esquece do senador. Está preocupado com o presidente, esquece do prefeito, pô, está aqui do seu lado, o seu vereador que volta ali né, as regras ali e tal, faz a legislação do município. Então, eu acho que hoje a gente deveria debater muito mais sobre isso, na minha opinião, em vez de ficar esse negócio como se fosse uma religião que não pode falar. Acho que quanto mais conversando, quanto mais a gente falar sobre, a gente vai conseguir resolver mais essas diferenças e ponto, respeito. Ah, eu acredito que a minha visão de mundo mais para a esquerda funciona melhor. Eu acredito que a minha visão de mundo mais para a direita funciona melhor e pronto, só isso. É, preciso dos dois, né? Não tem É, como. não tem como. Se for extremista, com Precisa certeza. do equilíbrio, né? A vida toda ela é baseada em equilíbrio e me parece que nessa questão de política isso não existe, né? Parece que existe só um extremo ou outro. É. Cara, você passou várias dicas de ouro, mas eu vou te pedir mais uma. Qual que é Hum, aquela assim? Alguém que tá começando a empreender agora. Aí senta lá pra cortar o cabelo e te pede uma dica. Qual que seria essa dica de ouro? uma dica que eu já dei para alguns empreendedores que começaram depois de mim foi a questão aquela questão da receita e da despesa, né? Então, hoje, se eu fosse começar um negócio, eu acredito muito que eu começaria da mesma forma que eu comecei lá atrás. Uma empresa pequena, um aluguel barato, um custo qual eu sozinho conseguiria controlar tudo e entender tudo que está acontecendo, água, luz, aluguel, internet, sabe, essas coisas assim básicas, um produtinho de limpeza ali. Começava pequeno, tendo controle de tudo, investindo num bom atendimento, na parte técnica ali, dependendo do tipo de negócio. Eu vou falar do meu, né, que é essa prestação de serviço. Porque tem um cara que tem a questão dos produtos e tal, e ele pode ser que ele segue uma linha um pouco diferente da minha. Mas na questão de venda de serviço, um bom atendimento, e depois que eu conseguisse já entregar um bom trabalho, eu ia investir em marketing. Porque infelizmente tem hora que eu vejo, vamos supor, o cara explode pela internet, mas quando chega a demanda, ele não consegue saciar ali aquela demanda, ele não consegue cumprir, né, ou atender todo mundo. Isso gera um transtorno. Então, eu acredito que você tem um custo mais controlado, não vou falar o mais enxuto, mas o mais controlável, porque você consegue controlar ele e ir crescendo gradativo. Eu acho isso assim, é a escola, né? Seria a escola inicial ali, seria os primeiros passos. Aí depois que você já está intermediário, aí eu faço a pergunta que já me fizeram um dia. Agora, o que que você quer, Jeff? Você quer continuar crescendo ou você quer reduzir? Porque um dia eu atendi um cliente que é do ramo de confecção e falou assim: o mais difícil é ser médio, porque você trabalha como grande e ganha como pequeno. E eu pensei, pô, cara, isso parece que é verdade. Ele falou assim, cara, eu ganhava mais quando eu era pequeno. Eu produzia,
e tinha uma margem de lucro maior. Hoje eu cresci, aí cresceu os colaboradores, a minha folha de pagamento aumentou, mas o meu serviço não dobrou, não triplicou. Eu trabalho um pouco mais, mas não sobra. Entendeu? Agora é diferente. Aí quando ele fez a leitura do grande, eu entendi. Quando eu tô grande, é aquilo que você falou. Eu tenho a empresa segmentada, eu tenho vários braços, eu tenho um cara do marketing, eu tenho um cara da venda, eu tenho um cara eu tenho a menina da faxina, o rapaz que dá a faxina ali, faz o cafezinho e tal. Eu tenho a empresa toda articulada. Aí pronto, aí eu consigo, eu viro o gestor daquilo ali e começo a coordenar como se fosse um grande time de futebol. Mas uma vez eu vi um desses dos coaches e tal, que dá essas dicas pra gente aí de Instagram, né? Ele falando sobre gravar vídeo na internet e tal. O cara falou, ah, mas eu só tenho 100 pessoas que me seguem. Ele, ótimo, ótimo. Então você vai falar só para 100 pessoas. Imagina se fossem 1.000 pessoas, fossem 10.000 pessoas. Você ia ficar muito mais nervoso. De 100 pessoas, então seria a mesma coisa do negócio. Começa o negócio. Quantos clientes você tem? Ah, tem 2, ótimo. Atende, você tem mais tempo para atender 2 pessoas, né? Você atender 10 pessoas, 100 pessoas, e de acordo se for crescendo, você vai colocando mais gente para poder fazer um bom atendimento. E não desistir, né, Kilder? Foi aquilo que eu te falei lá no começo. Lá. E às vezes, logo depois dessa barreira está o seu sucesso. Ou tá o ápice do seu negócio, aí às vezes seu negócio vai crescer de forma exponencial. Um dia eu era apenas uma barbearia, vindo de uma família de barbeiro, e um dia eu tava na crista da onda, né, cara? Só por continuar, eu não sabia que isso ia acontecer. Um dia a barbearia explodiu, o ramo que eu tava explodiu, e eu tava exatamente no alto, eu tava no topo. E 2, 3 anos depois que pulverizou, né? Abriu várias barbearias na cidade e tal, e o negócio foi mudando a dinâmica, porque a internet foi fazendo tudo ficar muito rápido. Mas um dia eu tava lá só por trabalhar, só por querer crescer, sempre pensando nisso. A dica de ouro é essa, né? É a frase antiga lá o, acho que é Sonho Grande, né? Do Paulo Jorge Lema fala, né? Comece pequeno, né? Cresça rápido, né? O sonho grande e o sonho pequeno tem o mesmo gasto de energia, então o sonho é grande, pô. Sonho é grande, mas começa pequeno e vai crescendo. E consiga ter o controle de tudo, cara. Consegue entender o que você está fazendo. Eu acho que esse é o pior que o empreendedor faz. Às vezes o negócio cresce e atropela ele. E ele não tem o controle do que está acontecendo na própria empresa. Aí ele perde. Ele se perde e quebra, né? Normalmente eu acho que às vezes a pessoa quebra não é porque ela não tem cliente, ou não é porque o negócio não deu certo, é porque ela não tem um controle. Aí a própria empresa passa por cima da pessoa ali porque ela está descontrolada com tudo aquilo que ela adquiriu. Vamos fazer uma analogia aqui, né? Você tá com uma Ferrari que corre demais, mas você não sabe frear ela, né? Ou mudar a direção, né? Fazer curva, não vai Aham, muito longe, né? concordo. Então, você pega um carro daqueles ali de Fórmula 1 ali na pista adequada. Se você não souber a hora de frear e de fazer a curva, Não adianta vai dar nada. problema, Você né? vai passar direto na primeira curva. Então a gente tem que realmente dedicar parte do nosso tempo para poder realinhar o negócio, entender qual que é o lucro que está tendo, né? Ou se não está tendo lucro, o que, que pode ser refeito ali, o que, que pode ser mudado, né? É, assim, remodelar o negócio o tempo todo, né? Inovar o negócio e por aí vai, né? Jefferson, muito bacana, foi muito interessante. Assim, gostei demais de conhecer mais da sua história, né? Não conhecia, conheci pouco da sua história, né, pelo que a gente já conversou. Aham. E estou encantado de ver, né? Tanto o propósito que você carrega, né? Na sua profissão, o tanto que você carrega de propósito no seu negócio, e o tanto que as pessoas sentem essa experiência que você cria, né? Você cria uma experiência ali, você tem um objetivo de criar uma experiência para quem visita lá e que é única. Então, muito interessante isso aí. Convido quem está ouvindo aqui um dia ir lá ter essa experiência, né? É, Bater um papo lá e
E que você traga aqui mais dessas dicas de ouros que, né, daquela vibe que rola de empreendedorismo ali, Que né? vai dividindo lá, né? Que lá a gente fala que é o consultório do homem ali, né? A terapia do homem, que é um momento que o homem tira para um cuidado próprio dele, tanto esse cuidado estético, né, com a beleza do homem, quanto com essa parte emocional. Porque o homem, ele precisa de ser ouvido também, e é leve, né? Você vê que, assim, a conversa rola, até fala assim, porque é 40 minutos de atendimento para cada serviço, mas às vezes 40 minutos passa como se fosse 5. Passa muito rápido. E é um momento gostoso, é um momento que a gente separa para nós, homens, e convido todos os homens que ainda não conheceram e os que já foram, que queiram voltar, né, para estar vivendo essa experiência junto conosco. E eu também gostaria de deixar aqui meu muito obrigado aqui pelo convite, né, de participar de um podcast. Eu que sou um consumidor assíduo, até tinha falado com você sobre, para mim é muito bom poder estar dividindo aqui as minhas experiências, esses insights que acontecem dentro da barbearia, e um pouco da nossa história também aí nessa carreira aí de barbeiro e empreendedor. Com certeza. Pessoal, então você que ouviu ou assistiu esse episódio aqui, deixa um comentário aí da parte que você achou mais interessante, deixa um insight que você teve aqui com, né, esse nosso bate-papo aqui, que é uma mistura entre falar de propósito, falar de empreendedorismo, falar de experiência de vida, né? E com certeza tem muita coisa pra gente refletir aqui. Eu mesmo, muitos momentos, fiquei refletindo aqui. Realmente eu tô precisando de ficar mais feliz com o que eu já tenho agora, porque eu tô esperando demais outras coisas acontecer para me desfrutar de algumas coisas aqui. Um insight que veio aqui interessante aqui desse nosso bate-papo Nesse aqui, né? bate-papo, né? Aquela pergunta foi muito interessante, né? Se você fosse hoje, e aí? Né? É, Essa pergunta, eu quero encerrar esse episódio aqui com essa pergunta para você que chegou até aqui, né? E se hoje você fosse, né, partir daqui para melhor, e aí? O que que você acha que ainda faltou ser feito, né? Se faltar muito, é hora de você rever o curso da sua vida, né? eu concordo com isso, porque tem uma vez eu vi essa questão, né? Se a gente tivesse hoje dentro do caixão e pudesse olhar para trás, o que que a gente mudaria? Eu pensei muito sobre isso já. Se olhasse a sua vida, já acabou. Quais pontos você mudaria? Quais pontos você destacaria? Esse ponto aqui é mais legal. Não, esse É, aqui eu ressignificaria, eu mudaria isso aqui. essas Aí é duas legal. perguntas aí são para refletir bastante, né? Filosofia. O que que você faria diferente, né? Já foi, acabou, né? Já foi. Acabou, E agora? O que que você mudaria? Já acabou, até aqui acabou. E aí, o que que você muda? Né? É, realmente uma reflexão bem interessante, Bem né? interessante, Porque aqui já teve vários assuntos bem interessantes aqui no podcast aqui. Uma pessoa que teve 42 dias no CTI de Covid e Nossa, olha hoje isso. eu veio aqui contar a história, é um episódio que vale a pena ouvir. E ele fala coisas que normalmente resume em ouvir os pais, ter mais tempo com os pais, dar mais atenção, ter mais paciência. Então, realmente tem muita Tem coisa pra filósofo gente. brasileiro que fala sobre isso, que é essa questão de... Os pais são os consultores, né? Eles dão consultoria pra gente De graça. de graça a vida toda e a gente procura pagar alguém de fora para ouvir os conselhos que o pai já deu, né? Mas quando você tá pagando, aí muda aí figura, assim, aquela pessoa é foda, né, e tal. Mas os pais que tá ali querendo o melhor para os filhos, às vezes não tem esse mesmo valor, ou não é ouvido da forma que deveria, né? Eu já venho também mudando isso dentro da minha cabeça há um bom tempo, eu presto muita atenção, né? Hoje eu não tenho meu pai mais nos detalhezinhos, os insights que a minha mãe dá, e eu vou aprendendo com quem já viveu, né? E já passou. Então, para finalizar, eu vou lembrar de um Reels que eu vi aqui um dia. Tem uma voz, né? Que Hum. fala assim: Nossa, se eu tivesse ouvido meu pai quando eu fosse novo, eu tinha ficado rico. E aí, você ouviu meu pai? Você ouviu seu pai? Não, não ouvi. Muito bom. Então, realmente, é isso aí, ó, gente. Então, finalizando, ouve um pouquinho os pais da gente aí para ver, né? Já dá para aprender bastante coisa. Isso aí. Pegar Gratidão, mais. Jefferson. Seja bem-vindo outras vezes para trazer novidades do empreendedorismo, da sua empresa, né? E as portas estão abertas aqui para um novo episódio. Ok, eu agradeço a todos que assistiu aí.
né? Espero poder ter compartilhado um pouco a minha história, um pouco da minha profissão, meu dia a dia. Queria agradecer ao Kilder aí pelo convite, claro, sempre que precisar ouvir um pouco mais, né? Quiser ouvir um pouco mais sobre as histórias na barbearia, né? Tô sempre à disposição. Agradeço muito de coração. Isso aí, gratidão e até um próximo episódio, pessoal. Falou.